São os inconformados que movem o mundo. Sem eles, a roda ainda seria quadrada. A luz seria a vela. Recordes não existiriam. E é isso que move a Equinor. A buscar novas formas de energia, reduzir as emissões de carbono e investir cada vez mais no Brasil, com a certeza de que podemos fazer melhor. Equinor, energia para buscar o melhor. Por meio do nosso trabalho, geramos oportunidades para os nossos profissionais em um ambiente diverso, inovador e de excelência. Seguimos avançando e acompanhando as tendências de transformação no mundo, mas sem perdermos em vista os valores que nos trouxeram até aqui. A transição energética justa já faz parte da sua vida. Nesse passeio movido a gasolina carbono neutro, no gás mais limpo do seu fogão e no diesel mais sustentável que chega para cada vez mais gente. Com produtos que geram menos emissões, a Petrobras é líder na transição energética justa. E isso é bom para todo mundo. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Somos a TAG. Transportamos o gás natural que abastece cidades e indústrias em todo o Brasil. Nossa malha de transporte de gás é a mais extensa do país, com cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos que percorrem 10 estados brasileiros. Transportar energia de forma segura por meio de soluções integradas de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da sociedade é a nossa missão. Conheça a TAG. Antecipe os movimentos da política e da regulação com o Eixos Pro. Fique por dentro das discussões no Congresso, governo e agências reguladoras, com direito a briefings diários e alertas em tempo real direto de Brasília. Converse com políticos, autoridades e tomadores de decisão em encontros exclusivos para assinantes. Receba acesso VIP para eventos como a Gas Week, a maior plataforma para discussão sobre gás natural no país. Acesse eixos.com.br/eixospro e faça parte do maior clube de líderes de energia do Brasil. Eixos Pro. Tudo começa com informação. Vamos começar o nosso segundo painel. Vamos discutir agora o choque de oferta pregado aqui no primeiro painel e como que a gente vai fazer aumentar a oferta e aumentar também a demanda por gás natural. Eu queria convidar aqui para se juntar a gente ao palco a Cláudia Brum, que é vice-presidente da Equinor no Brasil, o Rafael Embuzeiro, que é gerente-geral de gás e energia da Petrobras, e o Demetrio Magalhães, que é CEO da ED. Na sexta-feira, quando eu postei no LinkedIn que a gente estaria aqui hoje, segunda-feira, a Cláudia compartilhou o meu post e citou que a gente tem um ano cheio de desafios. Eu queria começar falando desses desafios, Cláudia. Como é que vocês estão enxergando os desafios para 2025, um ano que a gente tem aí diversas regulamentações vindas do decreto do gás para empregar. A gente tem combustível do futuro, temos PATEM, a questão do biometano, mandato do biometano. Tem uma série de questões que eu acho que a gente ficaria aqui até às 5 horas da tarde discutindo. Queria entender um pouco a visão de vocês na Equinor desses desafios para o ano. Obrigada, Felipe. Antes de começar, obrigada aí pela oportunidade de... Para a gente é uma honra ter você aqui. E discutir aqui com um painel também tão expert no assunto também, com expert da indústria.
Eu acho que é interessante um pouco o que o Ovidio falou no painel anterior, né? A gente está aqui pregando para convertidos, né? Porque, no final das contas, todo mundo está na mesma indústria e, de um modo geral, queremos, sim, convergir para que o mercado avance, né? E eu acho que desde a lei do gás ele avançou bastante. A gente, sim, está vendo cada vez mais consumidores livres, novos players como a ED e outras comercializadoras aí tentando viabilizar o gás da Argentina, viabilizar a nova oferta. Então, eu vejo o copo meio cheio, no sentido de que estamos avançando. E por outro lado, um setor de gás em que a gente tem pouquíssimos ativos de flexibilidade. Então, hoje, a gente não tem estocagem, a gente balanceia trazendo GNL ou despachando uma térmica. Essa ocasião fez o ladrão, né? A gente teve que se virar nos 30 para poder balancear o nosso portfólio. Então, acho que, de um modo geral, brasileiro tem essa natureza muito de se virar e conseguir lidar com a adversidade. Eu vejo o copo meio cheio nesse sentido. Mas eu acho que tem uma questão importante que a gente precisa lembrar, é que quanto mais risco, quanto mais incerteza o mercado tem, maior vai ser o custo final desse produto, né? Maior vai ser o preço final desse produto. E, no final das contas, quem paga a conta é a Dona Maria, que vai estar cozinhando lá no fogão dela com gás. Então, assim, eu queria falar um pouco sobre essa questão de riscos de incertezas e como isso, de alguma forma, impacta o nosso setor de uma forma muito, muito ruim. E começando aí um pouco pela essa agenda regulatória robusta que a ANP tem para 2025, com assuntos bem importantes para o futuro da indústria de gás. E tudo isso com um aumento de escopo muito grande que a agência herdou agora com a Lei do Combustível do Futuro, que emplaca aí, novas atribuições para a agência, tanto no que diz respeito a biometano, como também a captura de carbono, e mais outras atribuições que estão vindo por aí para a agência. Então, acho que de suma importância para 2025 é assegurar que a ANP tenha um quadro efetivo e competente para poder lidar com todas essa complexidade que temos pela frente, que envolve discussões muito peculiares aí com relação à metodologia de cálculo das tarifas de transporte, né, dos contratos ligados, e evitar que a gente fique justamente num momento de regras transitórias para sempre. Porque, se a gente continuar com regras transitórias para sempre, a gente vai ter, na verdade, um verdadeiro Frankenstein. A gente não vai evoluir. Então, não adianta ficar aí tentando trazer novidades. Vamos criar o ONS do gás. Eu não acho que a gente tem que falar sobre o ONS do gás. Acho que a gente já tem um desenho de mercado que fala aí do agente, o gestor da área de mercado. Tive que fazer uma colinha aqui, porque eu não me lembrava muito o nome, não, porque já foi bastante tempo que a gente falou sobre desenho de mercado, mas já tem estabelecido isso lá na forma como se desenhou o mercado. Então, assim, não vamos criar muitas coisas novas, vamos tentar fazer com que a agenda regulatória ande, que a gente consiga destravar isso, né? E eu acho que esse foco em pragmatismo, né? Vamos tentar resolver o que dá para ser resolvido agora, mas de uma forma que seja robusta, que traga previsibilidade para os investidores, para as transportadoras, mas também para os investidores upstream, para as distribuidoras. Então, acho que isso é um ponto que eu queria trazer. E um ponto que eu acho que é muito importante, falou-se muito sobre o leilão de capacidade no último painel, mas tem uma questão muito importante, que é a gente tem um processo de nominação no setor elétrico que não conversa com a nominação no setor de gás. Então, e num mercado em que as renováveis, a intermitência está cada vez maior,
o despacho da térmica está ficando cada vez mais on and off, né? De 3 às 9, todo dia a gente está despachando mais térmicas. E o desbalanço que isso pode gerar no transporte é muito grande. Então, assim, é muito importante esses setores conversarem, porque, senão, a gente está falando de quê? De riscos altos, encargos altíssimos, que, no final das contas, vão ser repassados para o consumidor final. Então, acho que muito importante a gente assegurar que a agenda regulatória prossiga, que a gente tenha uma integração maior aí. Com relação a transporte, que é a espinha dorsal do nosso setor, né? Ele conecta aí a ponta de múltiplos ofertantes de gás, sejam importadores, sejam produtores como a Equinor, que está trazendo aí muito gás com o desenvolvimento do projeto Raia, mas também conecta a ponta consumidora. Então, é super importante resolver essa questão do transporte. E a gente tem contratos legados que estão aí vencendo, e esse ano a gente tem uma agenda regulatória importante, que é tratar da metodologia que vai precisar ser feita para lidar com esses contratos legados. Então, trazendo essa previsibilidade, mas também trazendo, acima de tudo, previsibilidade para os participantes de como essa tarifa vai evoluir ao longo do tempo, né? E, de novo, voltando ao leilão de capacidade, eu acho que das térmicas, é necessária uma solução para como lidar com isso, respeitando aí o lado das transportadoras, mas também, de alguma forma, incentivando, porque se a gente chegar em junho e a gente tiver um leilão de capacidade e a gente não tiver clareza com relação a isso, o que isso resulta? Resulta em risco maior, menos competitividade e térmicas que vão estar bidando preços mais altos para poderem acomodar esse risco. E, no final das contas, quem paga vai ser, aí, no caso, o consumidor final de energia e o consumidor de gás também. Porque, se você não tem clareza, você tem também o famoso espiral da morte, que, eventualmente, isso gera um incentivo para quê? Para as térmicas não se conectarem na malha, não contratarem capacidade de transporte, e aí quem divide o bolo, né? Quem paga a conta, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu queria falar também sobre complexidade. A gente falou muito sobre isso no último painel, e complexidade é o nome do jogo aqui entre o que a gente faz. Quer dizer, a gente praticamente precisa ter para quem lida com gás e transporte de gás no dia a dia, é muita gente por trás para poder operacionalizar isso, e a complexidade é enorme. A gente não tem uma padronização de como esses contratos são operacionalizados, então cada transportadora trabalha de uma forma diferente. E aí, de novo, não há que se falar de ONS do gás sem a gente antes lidar com a integração dessas malhas, a gente conseguir ter códigos de rede consistentes, da gente conseguir que todo mundo fale minimamente a mesma língua. Eu acho que a gente está um pouco distante disso, e seria muito importante a gente conseguir avançar nessa pauta em 2025 com relação a transporte. E, sem falar também, acho que com relação à harmonização das agências reguladoras. Eu acho, agências reguladoras não, desculpa, das distribuidoras. Então, assim, a questão estadual, né, acho que agências reguladoras mesmo, estaduais, estava certo. Cada estado, você falou muito bem no início, é uma regra diferente. De novo, isso aumenta o risco, aumenta o custo transacional para a gente avaliar uma transação que tenha múltiplos estados. Isso aumenta custo. E, no final das contas, quem paga a conta é o consumidor final. Então, acho que a gente poder trabalhar em cima dessa questão de complexidade e de simplificar e padronizar cada vez mais, eu acho que vai ser super importante.
E, por fim, assim, ainda nessa pegada de quanto mais risco, quanto mais incerteza a gente tem, mais isso onera o custo final, eu queria abordar algumas coisas que eu acho que são importantes, porque muitas vezes o que eu sinto é que, na dúvida, a gente põe a conta no produtor, né? Na dúvida, então põe um imposto seletivo no gás, põe um imposto seletivo na exportação do óleo, que fecha a conta. Tem um problema do mandato do biometano, vamos então colocar e impõe aí um custo adicional para o produtor arcar. Nada contra a descarbonização, pelo contrário, eu acho que é super importante. Mas a gente precisa ter clareza de como que vai ser essa obrigação, como que elas vão ser calculadas, né? A gente tem aí o ajuste CINIEF, uma reforma tributária em andamento. Muito se falou sobre essa questão do par ordenado e tudo mais. Eu brinco há anos, eu falo isso, a gente tem um modelo de entrada e saída peronomútil, né? Porque você tem que saber com quem que você entrou e com quem que você saiu. E a gente tem uma reforma tributária agora acontecendo e por que não trazer robustez para isso? Então, acho que essa é uma pauta importante de ser colocada. Num cenário em que os custos né, a gente teve a Covid, a gente teve uma série de impactos, os custos para a gente licitar uma nova plataforma, uma nova FPSO, eles aumentaram pelo menos uns 30%. Então, assim, a nossa cadeia de custos como produtor também já aumentou tremendamente, vide aí a dificuldade que a Petrobras tem para licitar a FPSO para Sergipe e Alagoas. Então, onerar e impor cada vez mais riscos para o produtor não é esse o caminho para você viabilizar a nova oferta de gás. Então, acho que eu queria passar um pouco essa mensagem. Num momento também que eu acho que é importante na esteira de um novo bid round, que a gente vai ter aí, e eu acho que é importante focar a gente está atento que aumentar o risco para o produtor, ele, de alguma forma, a gente está falando de investimentos que são no Brasil, que geram empregos para brasileiros, eles geram renda para o governo através do pagamento de impostos, royalties e participações especiais. Então, assim, é muito importante que a gente fique atento para não simplesmente colocar a culpa e falar, não, vamos resolver através do choque de oferta e espremer o produtor colocando cada vez mais impostos, cada vez mais obrigações em cima do produtor. A atratividade do Brasil ela pode ser impactada com isso. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando se fala sobre simplesmente aumentar riscos e não pensar na cadeia como um todo, como convergir isso e trabalhar esses riscos da melhor forma possível, alocando esses riscos para quem está mais equiparado, melhor equiparado para mitigá-los. Então, queria só terminar com essa mensagem. Obrigado, Cláudia. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Demetrio, obrigado também por estar com a gente. Como é que vocês estão vendo na rede? A Cláudia citou um ator novo, né, no mercado. Como é que vocês estão vendo os desafios para esse ano, para quem está aí tentando trazer gás, tentando comercializar gás, tendo que fazer um movimento, Argentina, olhando toda a criação de demanda também? Como é que é esse desafio passando pela lógica regulatória e legal, e como isso pode ajudar? Vamos olhar pelo lado positivo, como a regulação e a legislação podem ajudar nisso. Bom dia, Felipe. Primeiro, eu acho que não é só um ator novo, né? Tem um filme novo sendo rodado com vários atores antigos e novos, né? Numa nova dinâmica. Antes de começar, eu queria primeiro agradecer aos Filipes pelo convite da Eixos, do Matos Filho, por organizar aqui. É um prazer estar aqui, tanto nesse painel, com a Cláudia, com o Rafael. Parabenizar aos colegas do último painel. Notei bastante coisa aqui. Eu vou pedir licença para fazer algumas referências, agradecer ao senador Laércio, tão importante para o setor.
Gente, eu queria começar, acho que falando um pouco sobre o que move a Ed. A gente sempre fala em qualquer fórum que a gente tem 2 principais objetivos, ou 2 principais valores, que é segurança e cliente. E aí, pegando do último painel, eu acho que antes de entrar no choque de oferta, que é fundamental para o setor, tudo que move a gente, e ao meu ver, tudo que deveria mover o setor, é o cliente. No final do dia, eu concordo com tudo que foi dito ali pelo Ovidio, mas permita-me pegar uma palavra, talvez uma divergência semântica. A forma que a gente vê não é o cliente como um aliado, é ele como foco. Né? Sem o cliente, nada do resto acontece. Né? Quando a Cláudia fala sobre onerar a cadeia, quem vai pagar essa conta no final do dia é o cliente. Né? E se esse cliente não for bem tratado, for bem entendido, o setor como um todo entra em ruína. Então, quando a gente surge como Ed, quando a gente começa com comprometimentos de investimento de mais de R$1 bilhão no terminal de regasificação em Santos, com uma planta de produção de purificação de biometano aqui em Paulinha de mais 450 milhões de reais, a gente vem com um objetivo muito claro de desenvolver o mercado atendendo o cliente, que é o nosso principal foco. E eu acho que, falando de cliente, acho que um dos principais desafios são esses players, né? Quem vai participar desse filme, dessa peça de teatro? É muito importante. O que a gente viu ano passado? Nosso principal foco ano passado foi estruturar essa nova empresa, concluir a construção do terminal, e eu já volto, que vinha como objetivo muito claro de ser mais uma fonte de oferta de gás competitiva e flexível para o Brasil, e começar a preparar a companhia para desenvolver o mercado livre. Eu acho que a gente teve muito êxito. O pessoal fala em sorte, eu não acredito nem em sorte em azar, né? Eu acho que a gente teve um time muito bem qualificado e acelerou esse movimento de desenvolvimento do mercado livre, inicialmente no estado de São Paulo. A gente começa a nossa história ano passado, além de operar o terminal, importar GNL, trazer molécula do pré-sal e da Bolívia com parceiros, a gente começa a entregar para distribuidoras e também para o mercado livre. Um sonho que a gente tinha para começar em 2025 e ele antecipa em 2024. E foi muito desafiador, Felipe. Acho que assim, quando a gente sentava nas mesas com os clientes, muitos desses, na verdade todos eles, já no mercado cativo, o maior desafio que a gente ouvia era: pô, mas vai ter gás? Vocês vão entregar esse gás? Porque passa muito por credibilidade, passa muito pela reputação, passa muito pela confiança, pela competitividade, flexibilidade, outros atributos que você vai trazer para esse cliente. E ano passado a gente começa com as primeiras migrações. Então a gente transferiu do mercado cativo para o mercado livre 5 clientes aqui no estado de São Paulo, era um volume da ordem de 400 mil metros cúbicos dia, um volume pequeno para as ambições que a gente tinha, para o que podia ser construído. E esse foi um grande desafio, né? O desafio da credibilidade. E tudo funcionou tão bem que todos esses clientes a gente renovou agora por longo prazo. Eles tinham feito migrações parciais, concluíram migrações completas com a gente mais ao final do ano, e passou muito também pela complexidade, né? Diversos palestrantes aqui falaram disso, sobre simplificação. Aqui também fazer um reconhecimento, o diretor Tiago da Arcesp está aqui, e a Arcesp ela fez um trabalho incrível. Eu concordo, Féres, com a questão de são muitos contratos, mas é um processo viável, onde a gente entrou junto com o cliente para facilitar toda essa migração. E a gente sabe que ainda não é uma realidade em todos os estados do Brasil uma migração tão suave quanto foi em São Paulo. Pois bem, hoje a gente já está com mais de 30 indústrias migradas. Desde o dia 1º de janeiro desse ano, a gente migrou 30 indústrias on-grid em 5 estados, em diversos setores, né? Cerâmico, vidreiro, mineração e assim vai. E a gente tem enfrentado muitos desafios, né? O estado de São Paulo, como eu comentei na figura da Arcesp, eu acho que é um benchmark que a gente tem, mas nem todos os estados a gente teve e está tendo a mesma facilidade. Então, acho que esse é um dos desafios importantes que a gente tem. Acho que o segundo ponto que eu queria trazer a gente tem falado muito aqui sobre on-grid, sobre indústrias conectadas à rede.
e também pegando alguns comentários sobre, acho que aqui é pregar para convertido a beleza do gás, a importância do gás, os fundamentos do gás para a matriz energética brasileira, para a indústria. Só que o gás ele não é só o que está conectado à rede. A gente vai ter um tempo ainda grande para expandir mais a presença do gás no Brasil. A gente como indústria, tá, gente? Quando a gente pensa na nossa malha de pipeline, a gente está falando de uma malha que tem cerca de 10 mil quilômetros de transporte, mais 45 mil quilômetros de distribuição, né? Se a gente compara com a malha argentina, está falando de 150 mil quilômetros, né? Não vou nem citar a Europa ou os Estados Unidos. Então a gente tem um trabalho grande pela frente. A gente tem hoje, no Brasil, 5% dos comércios e casas estão conectados à rede. Esse percentual é ridiculamente baixo se a gente comparar contra qualquer país, né? Se você vai para a Colômbia tem mais de 60% das suas residências, comércios, indústrias conectadas à rede. Então a gente tem um trabalho grande para isso acontecer, tem muitos players sérios no setor para fazer isso acontecer, mas isso vai tomar um tempo. Eu acho que tem um outro desafio, que é como a gente leva o gás antes desse trabalho, esse investimento de infraestrutura que tem que acontecer e vai acontecer, mas antes dele acontecer. Então, um dos principais pilares hoje da nossa estratégia é o cliente off-grid. A gente tem, eu sempre gosto de usar muito esse número, o Brasil está estancado numa demanda de gás da ordem de 50 milhões de metros cúbicos dia nos últimos 10 anos, né? Variando um pouquinho para cima, um pouco para baixo, mas é isso, tirando térmica, que aí a gente bota mais 20, 30 milhões nos últimos anos de despacho. Eu sempre gosto de citar esse número, que quando a gente pega o que você tem de oportunidade de deslocar outros energéticos em gás, é um blue ocean que você tem. Só em diesel que é consumido em frota pesada no Brasil hoje, gente, se a gente migrasse todo o diesel, a gente está falando de uma demanda potencial de mais 150 milhões de metros cúbicos dia. São 3 vezes o que o Brasil consome. Isso é demanda na veia. Então, de novo, eu gosto muito de focar pelo aspecto do cliente, óbvio, ter as ofertas, o trabalho sério que é feito pelos produtores, por terminais importando GNL, isso é fundamental, né? Mas a gente entra no dilema do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro. Na prática, eu acredito muito na demanda. Você destravando demanda, você vai criar condições para essa oferta potencial, que para o Brasil é altíssima, encontrar a demanda. Então, um dos grandes desafios que a gente vai ter a partir desse ano agora é começar a entregar a molécula off-grid. É o GNL, que é um energético mais competitivo, flexível e que tem uma pegada de descarbonização muito melhor do que outros energéticos que ele vem a substituir, GLP, diesel, óleo combustível. Como a gente leva o GNL, como a gente cria o arcabouço regulatório, como a gente cria a segurança jurídica para que os investimentos aconteçam, isso se destrave. Isso é bom para todo o setor. A partir do momento que você tem caminhões movidos a GNL, mais caminhões movidos a GNC, é mais demanda de gás. E, por definição, mais demanda de gás é na veia, mais competitividade. Eu não lembro quem, no último painel, comentou sobre a questão de preço e custo, né? O custo do gás natural no Brasil, gente, sim, ele tem referências internacionais. Em qualquer lugar do mundo que você tentar comprar gás, você vai ter custos muito parecidos hoje, né? Referências a Brent, referências a TTF, JKM, indicador dependendo da praça mundial, mas os indicadores são esses. O grande desafio é como a gente torna toda a cadeia mais competitiva. E essa cadeia, ela passa por escala, como foi muito bem mencionado também no último painel. Então, eu acredito muito que na hora que você destrava a demanda, seja um grid, seja off-grid, você cria situações para ter mais demanda. Essa demanda vai baixar os custos fixos, vai diminuir o preço final percebido pelo cliente, isso vai gerar mais demanda para o gás natural. Isso, para mim, é uma bola de neve super positiva. Vai ser um efeito manada da mesma forma que a gente teve o efeito manada no Mercado Livre. Na hora que você migrou um cliente, ele sentiu confiança, viu competitividade, flexibilidade, esse movimento aconteceu. Então, acho que o segundo ponto é esse de como é que você cria também as condições para que o gás natural ele vá além do que ele está no duto. E o último elemento, acho que a gente já falou um pouco, para mim é a resultante dessa equação, é o choque de oferta. Você tem hoje um Brasil
que tem 1/3 do seu volume vindo da Bolívia, 2/3 vindo do pré-sal, tem mais oferta vindo do pré-sal, Raia, produtores de Nordeste, o GNL tendo um papel fundamental nessa composição de oferta-demanda. Então, você ter as condições regulatórias que estimulem, que simplifiquem toda a cadeia do escoamento do processo, transporte, distribuição, para essa molécula chegar de forma competitiva de preço no final da cadeia, é fundamental. Legal, obrigado, Demétrio. Rafael, vocês são, sem dúvida, o principal player do mercado, tem a maior produção, tem a maior infraestrutura. Como é que vocês estão enxergando hoje na Petrobras os desafios que a gente tem para o mercado de gás? O que preocupa e o que vocês entendem como está caminhando na direção correta? Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe, também. Obrigado, parabéns pelo evento, agradecemos o convite. Primeiro falar um pouco, eu acho que da evolução até agora, eu acho que a Cláudia colocou de uma maneira muito interessante, né? Apesar de a gente não ter tudo organizado, muito se fez, e muito se fez em função de uma construção conjunta dos agentes, Ministério, né, e Governo, Congresso, ANP, produtores, distribuidores, agências reguladoras locais, transportadoras fundamentais, fizeram a gente chegar onde a gente chegou. E a gente chegou de uma maneira acelerada, na nossa visão, quando a gente compara com a experiência internacional. Se a gente pegar número de anos, pega dados históricos de outros locais do mundo e vemos como o Brasil acelerou no processo de abertura, foi um processo acelerado, surpreendentemente acelerado, né? Acho que o Demétrio colocou bem aí, essa etapa do mercado livre ainda deu uma acelerada final aí nesse processo que a gente vem vivenciando. Então a gente vê de uma maneira positiva o processo até agora, não obstante ter muitos desafios, muita agenda regulatória a ser cumprida, mas a gente vê ao longo da cadeia acesso a infraestruturas, olhando o caso Petrobras, mais de 21 infraestruturas sendo acessadas, quando a gente fala de escoamento e processamento, 9 produtores acessando, em torno de 9 milhões de metros cúbicos fluindo por essa infraestrutura, chegando ao transporte e chegando aos clientes, ou seja, sendo possível, então, a competição de fato acontecendo. A gente vê os agentes acessando o sistema de transporte também, sem restrição, graças a um trabalho conjunto que foi feito lá atrás, em 2019, com a TBG, subsequentemente com a TAG e com a NTS. Então, os agentes têm, sim, a possibilidade de acessar, estão acessando dentro do regime de entrada e saída. Concordo com todos que não é o ideal, né? Tem muito chão para andar para virar uma entrada e saída realmente como a gente gostaria, inclusive na parte tributária, que é um enorme desafio. E aí aqui faço coro ao que o Ovídio falou, um pequeno parênteses aqui, de fato, todo final de mês é uma aventura para todo mundo, em termos de obrigações acessórias, cumprimentos de prazo de recolhimento. Se a gente tinha que ter um painel específico para falar disso aqui. É uma coisa absolutamente incrível, incrível. Vou pegar a dica para o próximo. É interessante. Abrir essa frente. Isso vai introduzir muito mais dinamismo à indústria. A gente precisa investir nisso e em sistemas, né? Sistemas que realmente automatizem as transportadoras também. Então, de parabéns, recentemente anunciaram e colocaram em implementação novos sistemas. Quer dizer, todo mundo imbuído no espírito de facilitar o todo, né? Mas aí, voltando, então. Tivemos essa etapa cumprida. Petrobras, todo mundo sabe, né? Demos acesso também a um terminal nosso de GNL sob a forma de arrendamento. Ficou 2 anos arrendado. Hoje temos outros terminais aí já operando, né? Conectados, o que é uma notícia boa. E aí vemos, então, um número representativo de novos supridores e atuando, como o Demétrio comentou bem, né? Com gás nacional, com gás importado da Bolívia, com GNL. Quer dizer, que é isso que se espera, de fato, dessa multiplicidade de negócios, esse dinamismo, e que a gente precisa continuar fazendo isso acontecer da melhor forma possível. O último elo, o elo do Mercado Livre. A Petrobras também já vinha atuando aí no Mercado Livre, teve lá um primeiro contrato com a Gerdau em 2021, subsequentemente tivemos novos contratos também, frutos de construção conjunta, junto aos estados, junto às agências, às distribuidoras e, naturalmente, aos próprios consumidores que tomaram risco, foram lá
e decidiram fazer a migração. Hoje a Petrobras, a título de exemplo, tem 4 grandes consumidores, a ArcelorMittal, Gerdau, que eu já havia mencionado, CSN, Ternium também, quer dizer, grandes agentes que estão aí realmente buscando esse trabalho da descarbonização, migrar e assumindo esse risco. Bom, muito bem. Aí voltando, né? Então aqui a gente passamos rapidamente aí um filme para dizer, olha, tem muita coisa para fazer, mas muita coisa também foi feita e a gente não pode desprezar todo esse trabalho que a indústria conjuntamente fez. Grandes desafios para esse ano, né? Eu acho que tem um trabalho extremamente importante da agência, como já foi comentado, e a gente vai destacar aqui alguns pontos que a gente considera relevantes, alguns que já foram comentados. Talvez o principal deles é o desafio da definição de base regulatória de ativos das transportadoras. Entendemos que esse é um trabalho desafiador, esse trabalho vem já sendo debatido há bastante tempo, e agora a gente chegou num momento que não tem mais como postergar, que tem 2 importantes contratos, né, chamados contratos legados, né, da NTS e da TAG, que terminam em dezembro desse ano e demandam, por conseguinte, que haja essa definição. A gente vem sempre defendendo que essa definição seja feita de uma maneira técnica, justa, né, até por tudo que aqui foi colocado. A gente precisa incentivar que os investimentos continuem acontecendo de uma maneira saudável, e uma definição equivocada naturalmente dá um sinal econômico muito ruim para um elo absolutamente fundamental da nossa indústria. Entendemos que há etapas a serem cumpridas e, por isso, trazemos esse ponto como um ponto de atenção, porque entendemos que demanda publicidade de informações, né, de memórias de cálculo de tarifa originais. Isso já foi, inclusive, objeto recente de um parecer da Procuradoria-Geral, né, favorável a essa publicidade, e só com essas informações públicas, como devem ser, para um setor regulado, a gente entende que a discussão vai se dar de maneira saudável e construindo realmente algo que seja justo para todos. Na mesma esteira, a ANP coloca em revisão a Resolução 15 de 2014, que trata exatamente do mesmo tema e introduz também como um dos elementos lá no questionário dela a questão de olhar exatamente as memórias de cálculo originais como um dos critérios de avaliação, como uma boa prática. Então a gente entende que está tudo indo ao encontro, né, exatamente dessa reflexão, que vai demandar muito esforço de todos os agentes esse ano, né? Eu acho que já é um ponto que está no radar de todos, e eu acho que a gente vai precisar investir muito mais nisso, né? Talvez nessa resolução seja observado um ponto que na resolução anterior não tinha, que é a questão da regra de transição. A gente não está com um papel branco. Já existia um histórico, e esse histórico precisa ser observado, inclusive, como as transportadoras trouxeram, investimentos que foram feitos desde o desinvestimento, que precisam ser avaliados, precisam ser considerados, né? Então, exatamente para dar a segurança regulatória que todos nós esperamos. Dentro ainda desse rol, como a importância, vou dizer secundária, é porque entendemos que a ABRA vai demandar muito esforço, mas outros que já estão em curso. Revisão da resolução de especificação do gás, que é algo que também, resolução 16 de 2008, há muito tempo sendo trabalhado, um trabalho fantástico da agência, muito técnico. Já teve avaliação de impacto regulatório, já tivemos workshop, já tivemos deliberação da diretoria da ANP acerca das opções. A gente entende que a gente precisa agora ter uma conclusão, exatamente para dar uma visão de estabilidade, porque isso afeta a oferta de gás. Isso afeta a tomada de decisão sobre investimentos de novas ofertas. Então, é muito oportuno, dentro desse contexto, que a gente delibere sobre isso como indústria e que isso efetivamente se traduza em mais oferta de gás. Já vem se traduzindo há algum tempo, flexibilização que todos nós conhecemos lá da Rota 1, né, que dá 5 milhões de metros cúbicos a mais todo dia, ali na UTGCA, na Rota 1 do pré-sal, mas ter a revisão dessa resolução, entendemos que traz uma estabilidade muito importante. Outro ponto que já foi muito comentado aqui, que aí a gente faz uma menção à questão exatamente do mercado livre, é uma harmonização entre estados. Existe a necessidade da harmonização federal e estadual, mas a harmonização entre estados também é fundamental. Tenho certeza que o Demetrio já deve ter se deparado com isso, atuando no mercado livre. Você conversa com o mesmo grupo empresarial e em cada estado ele tem uma condição. Como é que, de fato,
você aproveita o benefício, a escala, né? Nossa indústria precisa de escala, nisso também, de ter um contrato que abarque todas as plantas, se para cada lugar é uma regra diferente, gera uma incerteza atípica e diferente. Então, trabalhar isso, entendemos como fundamental. Acho que demos passos importantes nesse setor, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Legal, obrigado, Rafael. Feres, vou passar para você agora. Uma das questões que a gente fala muito do desafio para o ano é a regulamentação do decreto do gás para empregar. E aí? Eu estou com fome. Você quer que eu faça sobre o decreto do gás para... Olha só. Brincadeiras à parte, né? Acho que a Cláudia foi perfeita, né? Todo mundo quer choque de oferta, todo mundo quer preço, custo competitivo, mas não se faz isso na canetada, né? Olhando para o senador Laércio, né? Qual foi a intenção do legislador, né, ao lá atrás promulgar a Lei do Petróleo, 97, e mais recentemente a Lei do Gás, artigo 26, 27, 28, que trata sobre essential facilities, né? Então, acho que a gente tem que olhar a lei, lembrar o conceito das leis para analisar o decreto. Então, primeiro, falando de AIP, o risco é do concessionário, né? Ele vai para o leilão da ANP, oferece programa exploratório mínimo, tem que cumprir. Agora, achou petróleo, achou gás, ele pode decidir ou não desenvolver, produzir quanto ele quiser, durante o tempo que ele quiser, dentro do prazo do contrato. E a ANP está ali como regulador, olhando tecnicamente se a lei do petróleo está sendo cumprida, se o contrato está sendo cumprido. Aí vem um decreto, sob justificativa de aumentar a oferta do gás, dizendo que a ANP, ouvindo a empresa, né, não fala de que forma, ouvindo a empresa, pode pedir para que reduza a injeção de gás, pode pedir para você redimensionar a instalação, isso tudo depois do contrato ser assinado, né? Cláudio colocou bem, existe a indústria de petróleo ela é mundial, você compete entre países por investimento. Então, qual é a sinalização que a gente está dando para as nossas empresas, nossos investidores, inclusive no momento de transição energética, que a ANP, já estava enrolada, fiquei mais enrolado com combustível para o futuro, Patem, etc. Agora eu vou entrar aqui, ter que entrar para revisar, eventualmente, PD de empresas que, né, principalmente aqui, essas que estão aqui, né, duas delas, que têm projeto. Então, qual a sinalização que isso manda ao mercado, né? Na minha visão, tem um viés de ilegalidade, inconstitucionalidade muito grande, de quebra de contrato, segurança jurídica, até um caráter expropriatório, se você for pegar bem. Passando aqui para a parte de infraestrutura, o artigo 26 da Lei do Gás, eu posso dizer isso, que eu participei um pouco desses artigos, representando alguns clientes, a intenção do legislador foi acesso à infraestrutura negociado. Totalmente diferente do acesso a transporte. O acesso a transporte é open access, tarifa regulada, sem margem de negociação. Artigo 26 da Lei do Gás é acesso negociado, inclusive ao quê? Ao escoamento, ao PGN, a processamento, a GNL. Inclusive, tem um outro parágrafo que diz, em caso de controvérsia, o dono da infraestrutura pode eleger um outro agente que não é ANP para solucionar a controvérsia. Então, como é que você tem esse regramento da Lei do Gás e diz, num decreto, que a ANP vai passar a impor receita máxima da infraestrutura? Semana passada acabou o prazo, para quem não sabe, espero que sim, para mandar a base regulatória de ativo para a ANP. Por quê? Qual o fundamento disso? Se a lei estabelece que o acesso é negociado. Ninguém está dizendo que, em caso de discriminação, em caso de conduta anticompetitiva, não deve existir uma sanção, claro. Mas a regra da lei, a intenção do legislador, não foi equiparar essential facility a transporte, ao contrário do que diz o decreto. Inclusive, o decreto tem um artigo no início que diz que a lei do gás, os artigos sobre transporte da lei do gás, se aplicam subsidiariamente a essential facility. Isso, para mim, é absolutamente ilegal.
que quer dizer subsidiariamente do ponto de vista jurídico? Não existe uma regra, e não havendo uma regra, você aplica a outra regra existente subsidiariamente. Não é nenhuma possibilidade. É um mandamento legal, né, que está no decreto. Então, eu fico muito preocupado, número 1, em ficar aumentando o prato da ANP. A gente precisa focar na agenda regulatória que já existe, né, já foi falado aqui de transporte, etc. E eu fico muito preocupado da sinalização que isso dá para os nossos investidores. A gente está competindo agora e vai passar a competir com a Argentina, por Vaca Muerta. Guiana, nosso vizinho, investimentos multibilionários de várias empresas que poderiam estar aqui ou já estiveram. Então, eu acho que é muito na sinalização. Eu entendo o mérito, lógico, todo mundo quer gás barato, todo mundo quer choque de oferta, mas a gente precisa observar a lei federal, não criar um decreto na canetada violando a lei. O decreto, nesses aspectos, viola a lei, para que fique muito claro, né? De novo, eu entendo totalmente quem quer gás barato. Agora, a opção do legislador, tanto no risco da atividade de EIP, que pertence ao concessionário, tanto em questões de acesso à infraestrutura de transporte, não foi interferência governamental, ponto. Ou foi questão técnica em PD, ou foi dando um papel de ANP como quase que um mediador nessas negociações. Então, isso me preocupa bastante. São essas minha visão sobre o decreto. Imagina ele sem fome, hein? Cláudio, todas as vezes que a gente conversa, você sempre traz uma preocupação sobre a criação de demanda. Sempre tem essa preocupação, que é uma preocupação da indústria como um todo. Recentemente, vocês anunciaram que fecharam um contrato de longo prazo com a Comgás para o gás de arraia. Está melhorando o cenário para a criação de demanda no Brasil? O que a gente ainda precisa fazer para que a criação desse mercado em si, que a gente tenha demanda, caminhe com mais tranquilidade? Obrigada, Felipe. Realmente muito satisfeita aí com o fechamento desse contrato com a Comgás. Foi importante para a gente e traz uma inovação aí que combina tanto os nossos volumes de roncador com volumes de raia. Então, é um contrato importante. Eu acho que, em relação à demanda, é algo que me preocupa muito, realmente. A gente tem aí todos os cenários, todas as consultorias, uma curva, eles falam muito daquele voo de galinha, né? A curva de demanda de gás industrial, né? Que é o que realmente traz um volume firme de gás. Ela é bem incerta e tem crescido muito pouco. Então, é uma preocupação muito grande como que vai ser essa demanda, e a gente vê realmente muito pouco sendo feito para estimular a demanda. Mas eu queria voltar e falar um pouco também sobre essa questão de demanda relacionada ao decreto, que no que diz respeito ao plano integrado aí de infraestrutura, o Plano Nacional, não me lembro a sigla correta, que me preocupa muito, que é justamente com relação à previsão de demanda, né? A gente tem aí no plano de infraestrutura, tem toda uma iniciativa sendo elaborada para estabelecer qual vai ser a metodologia, e depois de estabelecida a metodologia, fazer uma chamada para poder entender quais os empreendimentos, como que vai ser essa demanda, o que existe de oferta. Eu acho que até a EP tem até bastante insumo, a própria agência reguladora também tem bastante insumo, mas no que diz respeito à demanda, existe uma incerteza muito grande, né? E a minha principal preocupação é a gente embarcar por um caminho de estabelecer uma expansão de infraestrutura ou criar novas infraestruturas e novos custos, efetivamente, a serem compartilhados, e que aí, no final das contas, quem paga vai ser provavelmente a Dona Maria. E, diferentemente do setor elétrico, em que, se você tem algum erro de dimensionamento, você tem claramente uma forma de repasse disso tudo ao longo da cadeia. No setor de gás, não está claro quem arca com o custo do erro.
de dimensionamento dessa infraestrutura. Então, eu acho que temos sim um trabalho a ser feito, porque realmente a gente fazer, às vezes, estudos pirotécnicos e aí, de repente, você começa a consultar, não, vai ter demanda? Não, eu tenho uma planta de fertilizante que eu vou fazer, não sei aonde, se eu tiver um gás, né? Mas e aí, isso é firme, não é firme? Aí você dimensiona, a gente falou sobre dimensionamento de infraestrutura para a térmica e para despacho térmico, e a gente está tendo toda a problemática que a gente está tendo. Aí você superdimensiona essa infraestrutura, pensando numa demanda enorme, e essa demanda não se materializa, quem que vai pagar essa conta? Então, eu acho que a gente tem um trabalho a ser feito para entender melhor como que é essa demanda e como que ela se materializa e que tipo de estímulos podem ser dados para que isso não vire um custo ainda maior para o consumidor final. Legal. Demétrio, pegando um gancho agora na fala da Cláudia, você trouxe a experiência de vocês trabalhando no Mercado Livre. Que tipo de estímulo, como ela citou agora, a gente pode ainda ter para que tenha mais sustentabilidade e que as empresas tenham mais confiabilidade para migrar? A gente sabe que é difícil, é um trabalho, você citou o trabalho de convencimento, e de Petrobras também faz esse trabalho, citou os consumidores livres, mas que tipo de estímulo a gente ainda pode ter que ajude a trazer um consumidor desse para o Mercado Livre? Legal. Acho que assim, Felipe, tem 3 valores que é o que a gente sempre ouve na rua, tá? A gente tenta entender muito e eu acho que não tem um silver bullet para todos os clientes. Acho que isso depende muito de que indústria você está falando, de que cliente você está falando e a situação dele, né? De forma geral, eu diria que assim, os 3 grandes estímulos, as 3 grandes demandas que a gente ouve na rua são preço, competitividade, e aí isso geralmente vem de indústrias que têm o seu custo de produto muito associado, muito dependente do gás natural. Então, indústrias como ceramistas têm 40%, 50%, o vidreiro, ele vai ser muito sensível a ter ofertas competitivas, aí que eu vou botar um asterisco e já volto, que não é só competitividade que ele busca. O segundo deles, que também alguns desses players também buscam, é flexibilidade. Então, quando ele fala em flexibilidade, o que a gente viu? Tem clientes que não se incomodam de pagar mais do que o mercado cativo. Parece loucura isso. Ele não se incomoda de pagar mais no preço start, na largada. Porque ele busca flexibilidade na operação dele para que ele não tenha todo o ônus de intermitência do produto dele, as penalidades que a cadeia inteira penalizam ele. Então, um supridor, um fornecedor que consegue gerenciar isso ou consegue trazer esse tipo de flexibilidade, traz na veia competitividade para esse cara. E tem um terceiro, que é a descarbonização. Então, são clientes que buscam uma menor pegada de carbono. Geralmente, ou esse cara é um que não está conectado ainda e já está mirando em biometano, ou eventualmente uma migração de carvão, GLP, o que é que seja, para gás natural, ou é um cara que já está mirando lá na frente o biometano. Então, a gente anunciou, né, um dos clientes que a gente já fechou, a gente veio com uma proposta de blended, né, de bioblend, que nada mais é do que você vender para o cliente gás natural com um percentual de biometano nessa equação. Então, o cliente que não tem ainda a necessidade de converter 100% da demanda dele para biometano, mas ele quer ter 5, 10, 15, 20, 30% de biometano e começar a crescer. Então, é o mercado se autorregulando. Então, esses são os 3 principais. Aquele asterisco que eu trouxe lá atrás, o mercado brasileiro, historicamente, ele é precificado a Brent. Nem todo cliente quer isso, né? O cliente também quer flexibilidade de tipos de precificação. Obviamente, nenhum cliente hoje está buscando referências europeias ou japonesas, por razões óbvias. Mas tem muitos clientes que buscam referência em Henry Hub, né? Índice americano. Então, a gente tem conseguido emplacar, através da empresa que a gente criou, a flexibilidade que a gente tem, esse tipo de produto. Produtos que vão estar com índices diferentes, que a gente vai conseguir precificar em meses diferentes,
do mercado cativo, trazendo essa flexibilidade, que, de novo, é custo, saving na veia para o cliente. Então, de novo, não tem um silver bullet, mas eu acho que é caso a caso. E eu acho que tem um ponto importante, que é a credibilidade. Né? Uma coisa que a gente preza muito, que é muito importante para o setor, você criou agora condições, o que é ótimo, para a competição. Né? Desde que nosso terminal entrou em operação, que a gente começou a trazer também gás da Bolívia, você viu referências de preço começando a reduzir. Isso é óbvio, né? Introdução à economia 1. Você tem mais oferta, você vai ter mais competição, você vai ter mais preço. Então, você estimular esses novos entrantes é fundamental. A ED ela não nasce com o objetivo de se tornar 50%, 100% do mercado livre. A gente quer ter o fair share, a gente sabe onde a gente quer chegar com o nosso fair share, que oferta como a gente pode ser competitivo e seguro para o cliente, como a gente vai entregar confiança dessa molécula. Isso é muito importante. O setor ele precisa ter essas barreiras. A gente já viu em outros mercados, a gente já viu, inclusive no mercado de gás, contratos não sendo atendidos. Isso é ruim para a imagem do setor como um todo. Então, isso é algo que a gente tenta trabalhar muito e é muito importante a gente ter as barreiras dentro do setor. Elas têm que ser mais baixas possíveis para criar demanda, para criar competição, aliás, mas essa competição tem que ser uma competição que vai entregar, que vai estar do outro lado para não causar falta de credibilidade no Mercado Livre. Legal. Rafael, o Demetrio citou agora o escopo, vamos dizer assim, do olhar da ED para o Mercado Livre. Como é que é esse olhar na Petrobras? Hoje vocês fecharam, você citou 4 grandes clientes, que, né, são grandes consumidores de gás, mas vocês olham para toda a potencialidade do Mercado Livre, para clientes menores, clientes... como é que é esse olhar? Como é que a Petrobras enxerga o Mercado Livre na atuação dela? Certamente. Atuar no Mercado Livre é uma atuação absolutamente estratégica para a Petrobras, está dentro da nossa estratégia. A gente sabia que, como uma decorrência do processo de abertura e de um amadurecimento da indústria de gás, nós chegaríamos nesse momento de uma maneira muito similar ao que aconteceu no setor elétrico, né? Se a gente puder fazer um paralelo, é o paralelo natural que todos nós fazemos. Então, nós sabíamos que isso aconteceria e, sim, né, a gente vê de uma maneira muito similar ao que o Demetrio colocou e não podia ser diferente, né? Quem está atuando tem que ter essa visão muito similar de que, no caso do Mercado Livre, o cliente é a figura central. A gente está buscando se aproximar cada vez mais, a gente começou a intensificar nos últimos anos, meses, né, esse relacionamento, essa aproximação com os consumidores livres, entender as necessidades, alavancar essas demandas para efetivamente a gente apresentar produtos que melhor se moldem às necessidades. E aí, de novo, não à toa, né, o Demetrio está conversando certamente com os mesmos agentes, mas é entender qual o indexador que melhor encaixa, qual o perfil em termos de flexibilidade que melhor atende, essa visão que eu já havia comentado de multiplicidade de sites, quer dizer, um agente que tem planta em 3, 4, 5 estados, tirar o melhor proveito em termos de portfólio de oferta, como atender essas necessidades com uma visão integrada, porque eventualmente uma planta está num momento de manutenção, mas a outra está com consumo maior. Olhar isso tudo de maneira integrada é o trabalho que a gente vem fazendo. No ano passado, nós aprovamos internamente um produto específico para o atendimento a esse segmento, né? Subsequentemente, mais para o final do ano, aprovamos uma revisão da nossa política de preços, introduzindo, dada a dinâmica do mercado, e aí mercado aberto é isso, é o tempo inteiro atento e se atualizando, né? Aprovamos, então, um novo produto com um desconto aí da ordem de 10%, talvez um pouco mais de 10%, que abarcou não só as concessionárias, mas também o Mercado Livre. Então, na nossa visão, é um exercício contínuo que a gente vai fazer, aproximar, melhorar. Como eu comentei, a questão de sistemas, a gente também implantou recentemente um novo CRM na companhia, em que a gente teve um processo muito interessante de desenvolvimento conjunto com os clientes, e a gente entende que daqui para frente é aprimoramento todo o tempo. Tudo que a gente puder fazer, né, para melhorar a nossa interface, não só
na mesa de negociação e, naquele momento, buscando as melhores condições para oferecer, mas também no pós-contrato, né, no pós-venda, em ter os melhores sistemas para proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes, a gente vai fazer, e buscando também influenciar regulação, arcabouço tributário, para facilitar a vida de todos. A gente entende que isso também tem um potencial de alavancar muito grande. Legal. A gente já está aí no avançado da hora. Temos meu colega André Ramalho ainda vai fazer a entrevista com o presidente da CESP, o Thiago Nunes, que agradeço desde já a presença, está aqui com a gente. Então, eu vou pedir para a gente deixar considerações finais, cada um dos nossos convidados, para a gente poder passar para o próximo painel. Queria já agradecer de antemão a Cláudia, Demétrio e o Rafael. Xará, vou começar com você, suas considerações finais, pode ser? Na verdade, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Foi um espaço muito legal aqui de troca, né? Todo mundo convertido, mas sempre bom lembrar que tá todo mundo remando para o mesmo lado, distribuidora, produtor, transportador. Então é isso, eu acho que eu não gosto do decreto, mas eu gosto muito do Mercado Livre, eu acho que está saindo papel, não tem jeito, vai acontecer, e a gente vai ter um mercado de gás tão grande ou maior que o mercado de energia elétrica, eu tenho certeza absoluta. Obrigada. E eu acho que minhas considerações finais são muito de volta um pouco a essa tônica, né? De incertezas, riscos, elas têm consequências e têm consequências principalmente para o consumidor final. Então, gostaria de reforçar aí que a ANP precisa estar forte, precisa estar presente com um quadro capacitado para entregar aí essa agenda regulatória ambiciosa que a gente tem pela frente e que vai ser super importante esse ano em determinar, né, a base regulatória de ativos das transportadoras, em determinar uma série aí de obrigações indo adiante que vão setar um norte importante para o nosso setor. Acho que a gente já evoluiu bastante, vamos continuar evoluindo e queria também trazer essa mensagem de convergência, né? Acho que não existe mercado de gás se o produtor não tiver aí sendo respeitado no que diz respeito aí os contratos que a gente tem, se a transportadora não também tiver aí previsibilidade com relação às receitas, se a distribuidora também não tiver os seus contratos respeitados, mas, acima de tudo, se o consumidor também não tiver sendo ouvido e considerado. Então, eu acho que a gente tem que olhar a cadeia como um todo e alocar esses riscos de forma adequada e focando aí numa solução que atenda a todos e não só a um lado ou outro. Obrigado, Cláudia. É sempre muito bom bater papo com você nesses painéis. Demétrio, obrigado também por estar aqui com a gente. Suas considerações finais, por favor. Acho que eu vou chovendo molhado, então, em prol do tempo, também queria só agradecer novamente o convite. Sempre bom, Cláudia, Rafael, todos os palestrantes que tiveram aqui. Acho que a mensagem final é essa. Eu concordo com a Cláudia. Eu acho que aqui você tem convertidos, né, do gás, do papel do gás, da importância do gás. Acho que a gente precisa reverberar isso. Acho que eu não acho que a gente precisa buscar situações onde o gás tenha vantagens competitivas sobre outros energéticos, mas ele não pode ter desvantagens competitivas contra outros energéticos. Eu acho que também passa muito por a cadeia tá brigando pelas mesmas pautas, os mesmos objetivos. E sempre que eu venho nesses fóruns, eu sempre saio, eu sou um eterno otimista, então sempre saio muito convencido que a gente tem muito mais pautas convergentes do que divergentes. Então, acho que a gente teve, né, vai chamar desse primeiro ano de Mercado Livre, grandes avanços, mas tem muita coisa ainda para ser feita, e ela só vai ser feita se todos os elos da cadeia trabalharem em prol de uma mesma direção. Obrigado, Demétrio. Rafael, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço. Como mensagens finais, eu acho só um ponto importante, né? A Petrobras sempre foi um grande investidor na indústria, continuaremos sendo. Nosso plano de negócio indica lá 15 bilhões de dólares de investimento, né? Alguns investimentos em parceria, inclusive Raia.
mais ou menos aí metade com projetos já anunciados e uma outra metade em novas fronteiras, inclusive fora do Brasil, mas com potencial, né, de gás que pode, inclusive, vir para o Brasil. Então, acho que a mensagem de precisamos continuar trabalhando mais, a importância da previsibilidade, da segurança jurídica, segurança regulatória, para dar o conforto para esse caminhar e para a oferta efetivamente chegar em quem tem que chegar, nos clientes, de uma maneira competitiva, adequada, com segurança para todos os elos da cadeia. Legal, obrigado. Obrigado, gente. Vamos fazer uma foto aqui de encerramento? Você pode não perceber, mas a Naturgy está ao seu lado diariamente, sempre trabalhando para você ter a energia que precisa para a sua vida. Estamos com você e sua família em todos os momentos, sejam eles do cotidiano ou de descobertas. Pois esse é o nosso objetivo, tornar o seu dia a dia mais simples, sustentável e especial. Naturgy, 170 anos de histórias que transformam o Rio. Atuamos no principal eixo produtor, importador e consumidor de gás natural do país. Estamos protagonizando o processo de transição e segurança energética do Brasil, diversificando fontes e provendo infraestrutura, investindo para melhorar o escoamento do gás no país. Somos a NTS,